Olá! Em nossa aula anterior, vimos como acontece o processo da comunicação, os conceitos de língua e linguagem, o que é linguagem verbal e não verbal e por que é importante estudarmos uma língua. Percebemos que o estudo da língua não se limita apenas a estudos conceituais. E mais do que isso, iniciamos o desenvolvimento da competência linguística, elemento-chave para todo o processo comunicativo e necessário a qualquer área profissional. Percebemos também que uma língua não é falada da mesma maneira por todos os falantes, que é variante conforme a classe social, o espaço geográfico, a situação de uso ou até mesmo de acordo com a profissão. O estudo das variantes linguísticas nos proporciona o conhecimento de como a língua pode variar de acordo com a pessoa que a utiliza. Assim, concentraríamos o nosso estudo em alguns eixos determinantes de uma variação linguística: a modalidade falada e a modalidade escrita. Vamos à modalidade falada. As pessoas se comunicam de formas diferentes, como já mencionamos, em função de múltiplos fatores: época, região, ambiente, status. O modelo da língua padrão é decorrente dos parâmetros utilizados pelo grupo social. A língua falada, no entanto, exige a observação do interlocutor em relação ao emprego desta modalidade, que é a forma como a língua está vinculada às situações de uso. Ou seja, no ato comunicativo, os interlocutores estão presentes, interagindo, e assim elaboram mensagens marcadas pelos fatos da língua falada. O vocabulário é alusivo, como o emprego de pronomes ou advérbios, que possibilitam indicar os envolvidos na mensagem sem que os nomeie. A língua falada torna-se, desta forma, mais espontânea, mais viva e concreta, porque é despreocupada em relação à gramática. O vocabulário também é mais limitado, embora seja permanentemente renovado. Vamos ver esse slide? A língua falada pode apresentar-se de maneira culta, utilizada por pessoas com instrução, niveladas pela escolaridade, obedecendo aos padrões da língua. Coloquial é a forma mais espontânea, usada para satisfazer as necessidades do falante, sem muita preocupação com as formas linguísticas. Vulgar ou inculta, própria de pessoas sem instrução, livre de convenções sociais, infringe totalmente as normas gramaticais. Temos ainda a regional, está circunscrita a regiões geográficas, caracterizando-se pelo acento linguístico. E ainda grupal ou técnica, pertence a grupos fechados e só é compreendida quando o falante faz parte do grupo. Modalidade escrita. A modalidade escrita requer uma linguagem mais precisa. O uso de pronomes e advérbios obedece a outros critérios, pois estas palavras relacionam parte do texto entre si e, por isso, exigem formas de referência mais precisas. Assim, a língua escrita demanda mais precisão e um esforço maior por parte de quem a emprega. Por ser mais eficiente, não exige a proximidade leitor-redator, porque a mensagem é transmitida satisfatoriamente. No entanto, é ilusório pensar que uma ou outra dessas modalidades é mais ou menos importante que a outra. São apenas diferentes e cada uma é apropriada a uma determinada forma de comunicação. Vejamos esse slide. A modalidade escrita pode se apresentar com as mesmas variantes da língua falada: língua padrão, coloquial, inculta, regional, grupal. Porém, pode ser literária, utilizada pelos escritores, ou não literária, utilizada por todos os membros de uma comunidade. A linguagem literária rompe com o convencionalismo. O escritor pode fazer uso da palavra como bem entender, porque o que importa é o trabalho com a palavra, o efeito que esta produz no texto. A linguagem é repleta de significados que vão sendo construídos lentamente. Nela, predomina a conotação e a subjetividade. A conotação é responsável em proporcionar às palavras os múltiplos significados.
Ou seja, o autor pode escrever uma palavra, mas o sentido atribuído a ele está fora do seu significado real. A subjetividade está relacionada ao sentimento de cada pessoa. Portanto, quando o autor escreve de maneira literária, ele atribui ao texto ou às palavras o sentido que desejar, pois algo é pessoal, livre de convenções. Agora, você vai compreender melhor o conteúdo de nossa aula lendo o texto que está na sua apostila. Você verá nele que a autora nos esclarece a respeito dessas modalidades de linguagem. Percebeu? Não é tão difícil assim, né? Sempre que for escrever, procure se lembrar do que é essencial para uma boa compreensão do que se pretende transmitir. Faça a escolha lexical mais apropriada a cada situação de escrita e bom trabalho! Agora nós falaríamos sobre as funções da linguagem. Como vimos anteriormente, a língua é um contrato social pelo qual os seres humanos convencionaram para estabelecer a comunicação com o grupo. Percebemos também que a linguagem estabelece a comunicação quando consegue relacionar os elementos básicos que a compõem, emissor, receptor, mensagem, canal e código. Sendo assim, é importante ressaltar que a língua também tem uma função comunicativa. Vamos conhecê-la? Quando estabelecemos o vínculo comunicativo, normalmente o fazemos com uma intenção: referenciar algo, emocionar, persuadir, trocar informações ou simplesmente explicar o próprio termo. Quaisquer umas dessas intenções estão associadas às funções da linguagem. Vamos ver esse slide. Nós temos inicialmente a função referencial ou denotativa. Esta função tem por finalidade transmitir uma informação ou expor dados da realidade de modo objetivo. É o que observamos nos textos jornalísticos, técnicos, didáticos ou em correspondências comerciais. Temos ainda a função emotiva. A função emotiva tem por objetivo transmitir as emoções pessoais de quem a produz. A realidade é transmitida sob o ponto de vista do emissor, portanto, mais pessoal. Neste tipo de linguagem, é comum aparecerem os pontos de exclamação, interrogação ou reticências. Essa função é comum em poemas ou narrativas românticas ou dramáticas. Temos ainda a função conotativa ou apelativa. Como o próprio nome diz, essa função tem por objetivo apelar para o receptor, ou seja, convencê-lo de algo. Para isso, emprega vocativos, sugestões, convites ou apelos. Essa função é muito empregada por anúncios publicitários, discursos políticos ou de autoridades. Temos ainda a função fática. Esta função é centrada no sujeito receptor, ou seja, no interlocutor. Ela tem por objetivo prolongar ou interromper a comunicação. Por exemplo, olá, por gentileza, o senhor Luiz se encontra? E temos ainda a função metalinguística. Esta função é predominantemente dos manuais e dicionários, pois é utilizada para explicar a própria linguagem. Por exemplo, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E por fim, nós temos ainda a função poética. Assim como a função emotiva, a poética utiliza-se da subjetividade. O que a distingue da emotiva é que na função poética, o emissor pode usar da criatividade. Por exemplo, vi o vento soprar e a noite descer. Procure ficar atento às funções da linguagem e outros elementos da comunicação, verificando como o emissor a utiliza para convencer o receptor sobre o que está sendo emitido. Realize outras leituras consultando os sites que estão na sua apostila. Um bom estudo para você!